Vamos abrir as nossas Bíblias lá para o livro de Apocalipse, capítulo 10 deste livro. Nós vamos ler nesta hora. Abra sua Bíblia e vamos acompanhar as verdades que João traz como revelação do Senhor para o nosso coração. O versículo 1 diz o seguinte: vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvens, com o arco-íris por cima da sua cabeça. O rosto era como o sol, e as pernas como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E bradou em grande voz, como ruge um leão. E quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever. Mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram. Não as escrevas. Então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Já não haverá demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. A voz que eu vi, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo: vai, toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então falou: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e devorei-o. E na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Que Deus aplique no nosso coração as verdades desta palavra livre. Vamos orar nesse momento. Pai, abre o nosso entendimento, desvenda os nossos olhos para que enxerguemos as maravilhas da tua lei. Nós precisamos, ó Pai, do teu Espírito, que nos ilumine nesta oportunidade, que nos encaminhe por toda a verdade desse texto. Eu te peço, para a glória e honra do nome do Senhor, Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos, estamos tratando a respeito das 7 trombetas. Nós trouxemos, pelo menos, uma palavra, um estudo sobre as 6 trombetas. E nesse estudo foi verificado que as últimas 3 trombetas foram anunciadas como ais que viriam. A 5ª trombeta fala de gafanhotos, saído do abismo, que viriam para atormentar os homens que não têm o selo de Deus. Então este é o primeiro ai. A 6ª trombeta fala de uma cavalaria inumerável, que mata 1/3 parte dos homens impenitentes, dos homens ímpios e pecadores. Este é também o segundo ai. Quando a 7ª trombeta tocar, não haverá mais chance para os pecadores de arrependimento. A 7ª trombeta, ela trata do juízo final, mas a vitória do Cristo
e que estará para sempre com a sua igreja. Portanto, é tarde demais para arrependimento. O juízo já chegou, o juízo está perto. E este é o terceiro ai. Dos capítulos 10 até o capítulo 11, versículo 14, são um interlúdio antes do juízo final, antes de ser tocada a sétima trombeta. Os ais apresentados pelas três últimas trombetas representam os acontecimentos do fim. Então, queridos, nós temos que ter na mente esta verdade e saber o que acontecerá antes do juízo final. Claro que o nosso irmão Altino hoje trouxe, o reverendo Altino, uma palavra sobre a verdade da vitória, do novo céu e da nova terra, da nova Jerusalém. Mas nós aqui no capítulo 10, e vamos também trabalhar um pouquinho o capítulo 11, rapidamente, nós temos exatamente a vitória do Cordeiro de Deus sobre todos os seus inimigos, e assim conduzindo também a igreja, o louvor no céu, e também o seu juízo, que virá sobre aqueles que rejeitaram o Senhor, e assim padecerão eternamente. Mas nós temos, primeiramente, a visão de como acontecerá antes do juízo final. O versículo 1 nos fala do representante de Deus, que vem diante do trono de Deus, diante da presença do Senhor. O versículo 1 diz: vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, como arco-íris, por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol, e as pernas como uma coluna de fogo. Saiba que João aqui está na terra e ele está vendo este anjo descendo do céu. Na visão de João, esse anjo vem como representante de Deus, com todas as características que saiu de diante da sua presença, da presença do Todo-Poderoso, como seu representante. Nesse interlúdio, até que a sétima trombeta venha tocar, e esse anjo possa tocar exatamente essa sétima trombeta. Hernando Dias Lopes, ele diz que aqui temos um anjo forte, e a sua descrição tem grande semelhança com o próprio Deus e com o Cordeiro. William Barclay, ele diz que o anjo poderoso que aparece nesta passagem vem diretamente da presença de Deus e do Cristo ressuscitado. Sabendo, pois, pelos termos de sua descrição, ele está vestido com nuvem, e as nuvens são os carros de Deus. O Salmo 103, aliás, 104, versículo 3, ele diz isso: pões nas águas o vigamento da tua morada, tomas as nuvens por teu carro e voas nas asas do vento. Tem um arco-íris sobre a sua cabeça. O arco-íris é parte da decoração do trono de Deus no céu. Em Ezequiel, capítulo 21, 28, nos fala exatamente sobre esta verdade. A segunda parte desse capítulo 28 diz: esta era a aparência da glória de Deus, vendo isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava comigo. Então, Ezequiel, no capítulo 28, está falando sobre o aspecto do arco-íris, que era a aparência da glória de Deus, da presença de Deus. Então, o arco-íris produz o resplendor do rosto do anjo através da nuvem. E o rosto do anjo é como o sol. Deste mesmo modo, descreve o rosto de Jesus no Monte da Transfiguração. Em Mateus 17, 2, diz: e foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. A voz do anjo é como o rugido de um leão. A voz de Deus é comparada
também com a voz ou o rugido do leão. Em Oséias, capítulo 11, ele fala sobre isso. Andarão após o Senhor, este bramará como um leão, e bramando, os filhos tremendo virão do ocidente. Então, queridos, estas descrições nos levam diretamente a Deus e a Jesus Cristo. Este anjo vem diretamente da presença de Deus. É claro que alguns intérpretes creem que não é outro senão o Cristo glorificado. Mas vemos um anjo semelhante a este, lá na profecia de Daniel, no capítulo 5. Aliás, no capítulo 10, 5 e 6, diz: levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de faz. O seu corpo era como berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tocha acesa, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras eram como o estrondo de muita gente. Em Daniel, esta descrição do anjo que é mandado pelo Senhor é semelhante a esta descrição também do anjo que aparece aqui se revelando a João no Apocalipse. É claro que as duas figuras, eu creio que seria a mesma coisa, Daniel estando trazendo a mesma figura desse anjo que vinha diretamente da presença de Deus, representando inteiramente o Senhor do Senhor, o Rei dos Reis, diante do seu trono. Interessante que o George Lade, no seu comentário sobre Apocalipse, ele diz: no Apocalipse, anjos sempre são anjos. Jesus nunca é chamado de anjo no Apocalipse. Também confirma isso o reverendo Hernando Dias Lopes, no seu comentário. O Apocalipse nunca confunde o Senhor que está sentado no trono com os seus emissários que descem à terra. O que veio, na verdade, fazer este anjo? Ele era representante de Deus. Antes, na verdade, de ser tocada a última trombeta, ou a sétima trombeta, vem um representante do céu para falar a João. E nós sabemos que o texto nos instrui, nos fala que esse anjo veio com a mesma autoridade de Deus para trazer a palavra do Senhor, para trazer as verdades de Deus a respeito do tempo do fim. O livro que representa, por isso nós queremos ver em seguida o livro que representa a missão da igreja nos últimos dias. Não confunda os últimos dias, como foi anunciado desde a vinda do Messias e o derramamento do Espírito. Então, os últimos dias é exatamente o que fala Daniel, em capítulo 12. Ele fala exatamente que o anjo tinha na mão um livrinho aberto, pôs os pés direitos sobre o mar e aí o esquerdo sobre a terra. Em Daniel 12, a ordem é para fechar o livro, até que o fim comece, até que o tempo do fim aconteça. Em Daniel 12, 4, está dizendo aí: até ao tempo do fim, muitos esquadrinharão, o saber se multiplicará. Mas Daniel, o anjo disse para Daniel: encerra as palavras e sela o livro. Já em Apocalipse, há uma ordem para que o livro seja aberto. O texto diz: e disse-me ainda, não seles as palavras da profecia deste livro,
porque o tempo está próximo. O Jorge Lede diz que aqui o livro está aberto para dizer que o seu conteúdo não era estranho aos seus destinatários. O livrinho que estava na mão do anjo tratava exatamente da missão da igreja, com o propósito de que a igreja do Senhor, nesses últimos tempos, possa se levantar para propagar esta verdade. O poder do anjo é mostrado no versículo 3, que ele bradou como um ruge um leão, e quando bradou, desferiu as 7 trovões e as suas próprias vozes. O brado do anjo representa a autoridade que ele tinha recebido diante de Deus para trazer esta mensagem, este livrinho a Jean. E quando o anjo bradou, as vozes dos 7 trovões falaram. E quando João ia escrever, estas palavras foi proibido. A mesma coisa aconteceu com Paulo, quando subiu ao terceiro céu. Ele foi arrebatado a paraíso e ouviu palavras inefáveis às quais não é lícito ao homem referir. Do mesmo modo, João não poderia referir o que falara os 7 trovões. Mas, queridos, esse anjo traz o juramento pelo Deus Criador. Ele anunciará a 7ª trombeta para que o fim possa acontecer. O versículo 5 diz, então o anjo que vi em pé sobre o mar, sobre a terra, levantou a mão direita para o céu. O anjo levanta a sua mão direita ao céu e faz o juramento. O juramento a Deus, o Criador. Versículo 6. E o conteúdo do juramento deixa claro que não haverá mais demora. Veja aí o que diz o versículo 6. O jurou por aqueles que vivem pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Já não haverá demora. Este juramento é exatamente uma resposta à oração dos mártires, a oração dos santos. Está lá em Apocalipse 6, versículo 10 e 11, que diz assim, principalmente o versículo 10, clamaram em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o sangue dos que habitam sobre a terra? Então, queridos, Deus está respondendo aos seus santos. Sabemos que agora não haverá mais prazo, mais tempo, mais demora para o arrependimento e a conversão. As 6 trombetas tocaram e nelas havia a chance de arrependimento. Mas a 7ª trombeta, ela trará consigo o juízo. A 7ª trombeta trará o cumprimento dos mistérios de Deus. E, na verdade, querido, o verso 7 nos diz, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver tocando a trombeta, cumprir-se-á, então, o mistério de Deus. Segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. O mistério de Deus é o plano da redenção, que foi revelado desde o Gênesis. Deus falou pelos seus profetas. E depois Deus trabalhou também quando o seu filho veio à terra e propagou a verdade da redenção. E foi passado isto para a igreja, esse mistério. E a igreja tem agora a sua tarefa de falar esse mistério. Então, queridos, o mistério é esse plano de redenção, a salvação para os santos, mas também o juízo para os que são perdidos. Quando o anjo tocar a 7ª trombeta, o juízo virá. É isso que diz a palavra do Senhor.
nós podemos ver aí, no capítulo 11, versículo 15 a 19, ele está falando exatamente sobre isso. O versículo 15 a 19 diz o seguinte: o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grande voz, dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciões que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostaram-se sobre o seu rosto e adoraram, dizendo: graças te damos, Senhor, Todo-Poderoso, que és que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados, os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, os santos, e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Saibam que a sétima trombeta, ela tanto dá a vitória aos santos, mas também traz a destruição e os 7 flagelos que será derramado sobre aqueles que rejeitaram inteiramente o Senhor. Isso está em Apocalipse de 1 a 20, 16, de 1 a 20. Você pode até ler em casa. Mas, queridos, depois que o anjo trouxe este livro que tratava dos mistérios de Deus, João recebeu uma ordem do céu. E a ordem está exatamente nos versículos de 8 a 11. O versículo 8 diz: a voz que eu vi vindo do céu estava de novo falando comigo, dizendo: vai e toma o livro, que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, comi, meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Sabe, amados, que a ordem para comer o livrinho, este episódio ele revela a necessidade de João assimilar a palavra de Deus e fazê-la parte inteiramente do seu interior. Da mesma forma, essa ordem é dada a nós. Devemos comer o livrinho, nos alimentar dele, porque há uma responsabilidade de proclamação da verdade de Deus. Interessante que Hernando Dias Lopes diz que quem não come o livro não pode pregar o livro. É preciso se alimentar, é preciso estar nutrido, é preciso internar, colocar no coração as verdades do livro, para que a proclamação aconteça. E aí eu creio que muitos de nós estamos parados diante de tudo que acontece nesse tempo. E às vezes até temos medo de propagar a verdade. Mas é hora. João aqui é o nosso representante. É claro que ele estava falando da igreja do primeiro século. João haveria, na verdade, de morrer, mas era responsabilidade da igreja levar adiante esta mensagem para povos, línguas e nações. A mensagem do Salvador. Nós sabemos que não existe coisa mais doce do que a verdade do Evangelho. Por isso, o livro era saboroso, era delicioso na boca.
mas logo que era ingerido, era amargo. Porque quem está vivendo e quer viver o Evangelho, haverá problemas, vinham sofrimentos, a perseguição vai acontecer naqueles que querem viver piamente em Cristo. O Evangelho é doce quando experimentamos, mas é amargo quando vemos também as implicações na vida das pessoas. Sabe, muitos preocupados, como vai ser o meu parente, o meu amigo, que não se converteu ainda. Então isso é amargo. Muitos não sabem, só Deus sabe quem, na verdade, será salvo. Mas nós, às vezes, choramos para que aqueles que estão longe do Senhor cheguem mais perto. Nós sabemos que Jesus chorou sobre Jerusalém, porque rejeitou completamente, porque não quis saber da sua palavra, não quis se entregar como reconhecendo inteiramente a Jesus como Messias. Sim, queridos, muitos dos nossos também não reconhecerão Jesus como Messias. E desde o primeiro século, esse evangelho tem sido propagado. É uma missão de João como nosso representante. Mas cabe à igreja continuar profetizando, continuar falando a verdade da palavra de Deus. A responsabilidade de profetizar é daqueles que temem ao Senhor, de tudo que diz o livro. Este verso 11 determina o significado do pequeno livro. Ele é uma reafirmação do ministério de João. A profecia de João deve alcançar o mundo inteiro. E o verso 11 revela que o trabalho da igreja continua. Este evangelho precisa ser pregado ao mundo inteiro com rapidez, porque o juízo já se aproxima e não tardará. A tarefa é urgente, porque o juízo está próximo. Sim, amados, esta é a tarefa da igreja. O próprio Jesus falou sobre isso quando disse em Mateus, narrado em Mateus 24, versículo 14, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. A mesma responsabilidade que tinha o apóstolo João, agora é entregue à igreja, o povo santo, o povo que teme ao Senhor, o povo que ama ao Senhor, o povo que foi dado a eles o ministério da reconciliação e a palavra da reconciliação, como diz o apóstolo Paulo. Mas, queridos, esta é a síntese da realidade do capítulo 10, do interlúdio do ecoar da sétima trombeta. É preciso que a igreja esteja ativa. E a igreja vai sim estar ativa. E é isso que diz o capítulo 11. Quando nós lemos o capítulo 11, nós podemos verificar a atividade da igreja, porque ela, primeiramente, ela vai ser protegida. Veja o capítulo 11, no versículo 1, o texto diz, foi-me dado um caniço, é João falando, semelhante a uma vara, e também me foi concedido o dito, dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar, e os que naquele adoram. Mas deixa à parte o átrio exterior do santuário, e não meças, porque foi ele dado aos gentios, estes por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. Saiba que uma vara, um caniço, é trabalhado na Bíblia como símbolo de proteção. As duas
testemunhas, os mártires, de 3 até o 14, representa a igreja sofredora cumprindo inteiramente a missão. Mas haverá proteção de Deus, ela está sendo medida por Deus com uma vara para simbolizar que a igreja prosseguirá, o evangelho será pregado. E é isto que nos ensina, nos instrui João, nesta visão das duas testemunhas. Ele diz: darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestida de pano de saco. São estas duas oliveiras, os dois candeeiros, que se acham em pé diante do Senhor da terra. Então, queridos, estas duas testemunhas e estas duas oliveiras, elas representam exatamente a igreja sofredora, a igreja que estará pregando, mas o inimigo não prevalecerá, porque a mensagem alcançará e não parará de ser propagada até que Deus queira, até que o fim seja estabelecido pela soberania de Deus. Às vezes a gente pensa que o mal está vencendo, o mal está encontrando toda vitória. Não é verdade. A igreja, o reino de Deus, está sendo implantado na terra. Jesus Cristo disse que as portas do inferno não prevaleceria contra a sua igreja, porque é ele quem edifica a igreja. Nós sabemos que depois de todo o sofrimento das duas testemunhas, é que o segundo ai passou. Então está se referindo exatamente a essa propagação da verdade do evangelho. O versículo 14 diz: passou o segundo ai, eis que sem demora vem o terceiro ai. E esse terceiro ai se refere exatamente ao juízo final, ao arrebatamento dos santos, a vitória do Cordeiro, a vitória da igreja, do povo de Deus, mas também o juízo e o julgamento. Vejam que em todas as perseguições, a igreja prevalece. A igreja se escondeu desde o século IV ao século XVI, mas o século XVI, Deus levantou novamente e restaurou a igreja. Sim, amados, isso é em todos os tempos. As duas testemunhas representam aqueles que na terra creem nas Escrituras e pregam a sua verdade, proclamaram o Evangelho, proclamando o Evangelho, e prosseguem com a missão de João, a missão que foi dada a João, pelo anjo, pela voz que veio lá do trono de Deus, para que ele comece o livro. Nós temos um exemplo interessante sobre esta verdade das duas testemunhas. Muitos dizem que ela tinha a semelhança com Elias e com Moisés. E eu vejo que Jesus Cristo, ao falar sobre a parábola do rico e Lázaro, ele contou esta parábola. E naquele momento que o rico estava em apuros, sofrimento no inferno, ele falou ao pai de Abraão, ele pediu que os seus irmãos, que o Lázaro voltasse à terra para pregar para seus irmãos. Mas o pai Abraão fala para o rico no inferno que os seus irmãos têm as Escrituras. Veja como as Escrituras são chamadas aqui. Lucas 16, 27 a 29. Diz assim: então replicou-lhe: Pai, eu te imploro que me mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho,
a fim de que não virem também para este lugar de tormento. Respondeu-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas. Então, Moisés como representante da lei. Os profetas, Elias sendo representante do profeta. Ele diz: ouçam. É as escrituras sagradas. É a palavra de Deus. Após a ressurreição das duas testemunhas, que são chamadas ao céu, é que o juízo virá sobre aqueles que negam a verdade do Cristo ressurreto, do Cristo vivo, e não querem saber do Evangelho. Nós temos esta verdade. A sétima trombeta revela o domínio do Senhor, dos senhores, sobre tudo e sobre todos. Como também traz o juízo aos incrédulos. O versículo 18, ele diz: na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos seus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Para os santos é a concretização das bem-aventuranças. Para os santos é o cumprimento do que disse Jesus em João capítulo 14. Está narrado por João em capítulo 14, que ele virá nos levar para si mesmo, para que onde ele estiver, estejamos também nós. O gozo eterno, a presença do Senhor, que jamais nos deixará. O verso 19 diz o seguinte: abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi visto a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Aleluia. É a presença do Senhor por toda a eternidade. E a igreja estará gozando com ele. A arca representa esta presença. Ele estará conosco. Como foi dito hoje pela manhã, enxugará dos nossos olhos toda lágrima, não haverá dor, não haverá sofrimento, mas estaremos para sempre com ele. Sim, queridos, a sétima trombeta, ela traz esta verdade dupla. A vitória da igreja, a vitória dos servos de Deus, mas também o julgamento daqueles que rejeitaram o Senhor Jesus Cristo. Glória seja dado ao Cordeiro. Aleluia. Vamos fazer uma aplicação breve, tudo isso que a gente falou nesta oportunidade. Primeiro, o tempo do fim foi para os contemporâneos de João, a igreja primitiva, e também para nós, a igreja do século XX. Estamos no tempo do fim. Quem é representado aqui pelas duas testemunhas, é a igreja que viverá nesse tempo do fim, já se aproximando ao tocar da última trombeta. Portanto, o fim não acontecerá enquanto as testemunhas não forem recolhidas para o encontro com o Senhor. O anjo, com autoridade vinda do trono de Deus, deu ordem a João para que comesse o livro. Esse comer significa absorver todo o conteúdo do livro. Isto fala de conhecimento das Escrituras. Paulo, escrevendo ao seu filho na fé Timóteo, na sua segunda carta, capítulo 2, versículo 15, ele recomenda a Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Precisamos interiorizar o livro para pregá-lo. Por isso, é preciso devorá-lo, sorvê-lo inteiramente. Ele tem que fazer parte completa da nossa vida, inteira, para que tenhamos não somente o livro decorado na nossa mente, mas o livro que a gente segue, que a gente vive. Porque
Esta é a verdade que também é proclamada pela Igreja Reformada, quando diz que as Escrituras Sagradas é a nossa única regra de fé e de prática. Sim, queridos, precisamos viver para que o mundo possa crer que Jesus veio a esta terra. E o Todo-Poderoso e o Cordeiro estão assentados no trono e reina absolutamente. Então, queridos, o mal jamais prevalecerá. Aparentemente parece que prevalece, mas jamais prevalecerá. Bendito seja o nosso Deus, o Criador de todas as coisas, e ao Cordeiro, que reina pelos séculos dos séculos. E na sua autoridade, vamos fazer discípulos em todas as nações. Na sua autoridade, vamos ganhar almas para Cristo. Na sua autoridade, vamos propagar e implantar o reino de Deus. Portanto, é hora de pregar, pois o tempo está se findando, está já chegando ao fim. É hora, queridos, de nos levantarmos como igreja para orar, mas também para absorver a verdade do Evangelho, as santas palavras de Deus, para assim poder propagar esta verdade para os corações que estão carentes e necessitados. Que Deus, pois, nos abençoe.